Oi galerinha, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor Jonas de Filosofia e nós vamos refletir hoje sobre o tema da estética. Especificamente, nós vamos falar sobre arte rupestre. Você sabe o que é arte rupestre? Pois bem, a arte rupestre ela está diretamente ligada com as expressões artísticas, as construções artísticas dos homens denominados, das pessoas, dos povos denominados de pré-históricos. Ou seja, os primeiros povos dos quais nós temos conhecimento que existiram. Pois bem, convido vocês a lerem junto comigo esta parte do nosso livro, muito importante. A pergunta: você sabe como os homens pré-históricos faziam suas pinturas? E as esculturas, como são feitas atualmente? Os homens pré-históricos desenhavam os contornos com penas ou bastões que mergulhavam em um osso ou em uma pequena pedra oca que continha um pó colorido. Que massa, né? Eles reproduziam as cores esmagando as rochas encontradas na natureza. Assim, obtinham os pós de cores amarelo, marrom, laranja, preto e vermelho. E há quem diga ainda que essas sociedades não são sociedades desenvolvidas, hein? Eles pintavam com os dedos, com pincéis feitos com pelos de animais ou com folhas. As gravuras eram feitas soprando por um galho oco para pintar em volta das mãos. As esculturas podem ser feitas com materiais muito diferentes. Muitas são esculpidas com utensílios especiais diretamente em um bloco de pedra ou mármore, ou feitas de bronze a partir de um molde. Outras são feitas de barro ou madeira, pintadas ou não. Ainda outras são feitas com cera de abelha, de chifres de renas ou dentes de leões marinhos, como fazem os esquimós. Absolutamente, galerinha, uma coisa fantástica. Imaginem vocês, os homens, isto é, as pessoas da pré-história, utilizando materiais que são provenientes da natureza, osso, coisas ocas, que formam cores. Absolutamente fantástico, né? Hoje, para nós que vivemos num mundo da tecnologia, você hoje está me vendo aqui nessa aula tecnológica, extremamente interessante. É inimaginável para a gente, talvez, pensar o quão rudimentar, ou seja, o quão diferente são os modos de confeccionar a arte desses povos. Todavia, no entanto, é o que eles tinham para confeccionar. E, a partir daquilo que eles possuíam, eles fizeram coisas fantásticas. As artes rupestres, e aí eu gostaria de convidar vocês para que a gente pudesse observar algumas artes. As artes rupestres, elas são achados arqueológicos. O que é isso, professor? São tipos de artes que fazem parte já da tentativa de estudiosos de compreender a história humana. Ou seja, a partir da confecção e do encontro dessas artes, dessas expressões, os especialistas, os estudiosos, conseguem mostrar, fazer com que nós percebamos a história da humanidade. Ou seja, aquilo que o homem fazia anteriormente, o que ele deixou de fazer, quais eram as suas expressões artísticas, quais eram as suas expressões religiosas, culturais, ou seja, uma série de possibilidades os achados arqueológicos nos possibilitam. Ok, observem essa imagem, ou que é uma pintura rupestre. Extremamente interessante, não? Estão percebendo aqui que o artista, ele quis retratar um momento da caça, né? Veja que parece bastante nítido pra gente
o momento em que ele, talvez o seu filho, não sei se a sua esposa aqui já preparando fogo, a gente pode brincar de deduzir isso. Eles estão representando a vida cotidiana deles, ou seja, eles caçam. Vamos observar outra aqui. Olha que interessante. Indivíduos que estão diante de um boi, parece, ou um grande búfalo, talvez eles estejam caçando esse animal, pelo que parece. A gente pode ir deduzindo também isso. Ou quando nós observamos aqui outra imagem rupestre, veja que este indivíduo parece estar com um arco e flecha. O arco e flecha é um instrumento, um material desenvolvido por esses homens para caçar. Por que isso é muito importante? Ou o que essas imagens elas têm de semelhante entre elas? Bom, nós deduzimos aqui que estas imagens elas podem representar um momento de caça. Não só, por exemplo, nós temos aqui o que seriam duas crianças brincando, talvez um cachorro de estimação, não sei. O fato é que nós estamos falando aqui de uma sociedade pré-agrícola. O que é uma sociedade pré-agrícola? Pré é o que vem antes. Agricultura é a capacidade que o homem tem de plantar e colher alimentos. Ok? Se esses indivíduos estão retratando aqui a sua vida cotidiana, significa que eles não plantavam ainda, galera. A vida cotidiana deles correspondia à caça. O que nos leva a observar que esse tipo de sociedade é uma sociedade anterior à agricultura. Ou seja, que não havia ainda desenvolvido a arte da agricultura. Mas, professor, então a arte da agricultura tem um nascimento? Tem um nascimento, sim. A arte da agricultura, ela nasce exatamente quando os povos deixam de migrar de um lugar para outro e começam a se estabelecer. À medida em que eu me estabeleci num lugar, eu passo a cultivar a terra, desenvolver a agricultura, a pecuária, ok? Mas o que parece a nós aqui é a expressão de uma sociedade pré-agrícola. Pois bem, eu gostaria de mostrar a vocês a imagem de uma sociedade agrícola. Não deem risada, hein? Vejam só, eu tenho certeza que vocês já perceberam que aqui é a tentativa da construção, e agora não mais pela pintura, mas pela escultura, de uma mulher nua, ou seja, uma mulher sem roupa. Pois bem, a princípio isso pode parecer engraçado pra gente, mas no fundo não é. Por que indivíduos pré-históricos construíram uma mulher nua? Vejam só, esse tipo de sociedade já não é mais uma sociedade pré-agrícola, mas agrícola. Professor, o que tem a ver uma mulher nua com uma sociedade agrícola? Pois bem, imaginem só que a partir do momento em que os indivíduos passaram a se estabelecer num lugar, eles passaram a criar a técnica da agricultura. E a agricultura estava muito ligada para esses povos à divindade, ou seja, a fertilização da terra brota, da terra nascem os alimentos. Da mulher nasce o quê? A criança. A mulher é sinal de fertilidade. A figura da mulher é sinal de vida nova, de nascimento. Esses indivíduos, a partir do momento em que eles se estabeleceram num lugar e desenvolveram a arte da agricultura, eles perceberam que da terra nasciam os alimentos. E aí, numa visão religiosa, eles perceberam que aquele nascimento era fruto da divindade. E eles precisavam construir ou representar a sua divindade. E eis que a representação é essa, a figura de uma mulher nua para representar o nascimento, ou seja, a fertilidade, a capacidade que a terra tem
de fazer brotar os alimentos, assim como a mulher tem a capacidade de gerar, de cuidar, de gestar a criança. Legal, galerinha? Então, sociedades pré-agrícolas e sociedades agrícolas nos ajudam a pensar bastante sobre as expressões artísticas que surgem com os homens pré-históricos. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.